Aqui novamente, gente, aqui eu não quero que os vídeos fiquem compridos demais para não ficar tedioso. Mas nesse próximo vídeo, eu vou contar para vocês que experiência foi essa, que renúncia foi essa e o que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, me pediu. Primeiro, eu cresci num lar cristão, sempre desde pequena. Tinha conhecimento da existência de Deus, mas eu nunca tinha tido intimidade com Jesus Cristo. Eu não sabia exatamente quem era Jesus Cristo, como que ele era. E eu sabia que ele era filho de Deus, mas eu não compreendia a sua posição. Eu não compreendia o amor do pai, do filho, como que era o relacionamento dos dois. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu era uma criança muito especial, a ponto de ser chamada desde cedo, desde pequenininha no ventre. Minha mãe vivia sendo carregada de promessas durante a minha gestação e depois dela. E quando eu nasci, eu tive algumas complicações, não durante o meu nascimento, mas depois do meu nascimento. E Deus deu vitória para minha mãe no meio de tudo isso. Deus não permitiu que a enfermidade fosse maior na minha vida, porque eu era uma criança muito doente, né, gente? Eu estava sempre muito enferma. E a minha mãe era uma mulher que, quando eu nasci, ela estava recém chegando nos caminhos do Senhor e tudo mais. Ela tem um testemunho dela que um dia ela vai contar pra vocês, quem sabe aqui no canal, não sei. Ou quem sabe no futuro canal dela, que ela tá pra fazer um futuro canal, onde ela vai deixar Deus a usar, que é um grande vaso que prega, que ministra e faz aquilo que Deus chamou pra ela fazer. Mas, o que eu quero dizer? Enfim, eu cresci nesse ambiente, onde minha mãe orava muito pela minha vida, pedindo para Deus me guardar e me livrar de situações de atos de feitiçaria, atos de situações que ocorriam no meio, enfim, do meu convívio familiar. Mas Deus me deu muitos livramentos, graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso. E assim eu fui crescendo. Mas desde cedo minha mãe via que eu era especial, que Deus tinha algo na minha vida, porque era muito forte as coisas que aconteciam. E eu me lembro que com 6 anos de idade eu comecei a ter as minhas primeiras experiências espirituais de entender a realidade que existia o inferno e que existia o céu. E com 6 anos de idade, diversas vezes Satanás, o inimigo que já foi por terra no nome de Jesus, tentou atuar num cenário, tentando me destruir de diversas maneiras, né? E aquelas perturbações eram constantes, mas por eu ser criança, pequena, eu não tinha entendimento de autoridade. Mas a misericórdia do Senhor sempre era comigo e me livrava daquele perigo. E Deus desde cedo me guardava e me livrava, mas eu não tinha entendimento real do Senhor. Eu sabia da existência de Deus porque antes de dormir minha mãe sempre lia pra mim. Eu era aquela criança que, em vez de dormir, eu ficava acordada de madrugada com a minha mãe ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo ela contar a história do mundo. Eu nunca me esqueço que ela fazia assim, mostrava a bola da terra e lia Gênesis. Minha mãe lia muito a palavra de Deus pra mim. Toda vez que ela me colocava de castigo, ela sempre lia a palavra de Deus pra mim. Era assim, essa era a forma que ela me corrigia. Porque eu era uma criança muito arteira. Eu tinha muita arte, fazia muita arte. Então, ela sempre me corrigia com a palavra de Deus. E eu nunca me esqueço que ela lia muito pra mim o livro de Tiago, que falava da língua. Então, ela me ensinava a nunca mentir. Entende? Então, era muito engraçada a forma como ela me corrigia. Enfim, eu fui crescendo. E conforme eu fui crescendo, sabe, as coisas foram ficando intensas, sabe? Porque eu deitava na cama, Deus me usava muito com dons de visões em sonhos. Eu deitava, dormia e sonhava. E eu já via muitas coisas do futuro, perseguições, desafios e lutas até do meu futuro. Mas nunca entendia aquilo, eu acordava muitas vezes assustada daquilo. Enfim, a vida foi passando, fui crescendo, até que eu fui atingindo devagarinho a minha pré-adolescência. E na minha pré-adolescência, desde de criança, eu já sentia esse vazio. Eu sabia que tinha algum vazio. Eu não conseguia explicar por que eu tinha tanto vazio no coração. E eu nunca entendia que esse vazio era porque eu precisava preencher com Jesus, sabe? Mas enfim, fui crescendo. Mas eu tinha um desejo, porque quando eu ia pra igreja, eu via todo mundo buscar o Senhor, todo mundo buscar Deus. E eu achava aquilo o máximo. E eu não entendia por que eu não chorava na presença de Deus, por que eu não falava em línguas como todo mundo falava, sabe? E sempre aquilo ia sendo mais carente, mais carente, mais carente dentro de mim. Eu era muito inocente. Eu era uma criança muito inocente nesse ponto. O que eu mais amava fazer era cantar. Então toda vez que eu chegava da igreja eu cantava o dia inteiro, passava o dia todo cantando. Tinha minhas brincadeiras normais de criança, minhas criatividades, mas sempre acabava em música. Por incrível que pareça, eu fazia os meus próprios cultos, né? Intensamente. Eu me via sentindo a presença de Deus, mesmo entendendo o que era a presença de Deus. Enfim. Com 9 anos de idade, eu era tão precoce e carente de Deus que eu quis
eu botei na minha cabeça que eu queria me batizar. E enchi o saco do meu pastor. Eu meio que obriguei eles assim a me batizar, sabe? Meio que obriguei eles a me discipular e me batizar. E eu nunca me esqueço que ninguém botava fé, ninguém acreditava que eu ia me batizar com 9 anos, porque 9 anos é muito cedo. O meu pastor falava, tu não tem ainda noção de algumas realidades, mas eu não quis. Eu fui, não teve jeito. Ele teve que me batizar, eu nunca me esqueço que era muito inverno, frio. Era o mês de junho, esse mês que nós estamos. Foi quando eu aceitei me batizar. As águas do rio eram geladas, gente, nossa. Eu quase me afoguei, estava muito frio, mas eu me batizei. Botei aquilo na cabeça e disse, não, tem algo, eu sinto que algo é real na minha vida. Sempre carregada de promessas, onde eu chegava as pessoas botavam a mão na minha cabeça. E eu me lembro quando eu era pequena, o Senhor me usava muito com dom de cura. Eu botava a mão nas pessoas para orar e as pessoas saíam curadas. Mas enfim, eu não tinha responsabilidade de entender essas coisas. E o tempo foi passando, aqueles sonhos sempre constantes. Durante as minhas brincadeiras eu percebia que eu conseguia sentir a mudança no mundo espiritual sempre fui muito sensível ao mundo espiritual. No meu dia a dia, perto de pessoas ou longe de pessoas, sempre fui muito assim. Isso, o que isso causa? Isso causa um despertamento de interesse, óbvio, no mundo espiritual. Ainda mais quando o inimigo sabe que você é um ungido de Deus, uma ungida de Deus, e que você tem promessa, ele vai fazer de tudo para tentar lhe destruir. E assim o inimigo tentou por várias vezes colocar diversas pessoas no meu caminho, diversas situações para me paralisar. Mas Deus sempre foi maior, sempre me livrou de problemas, de doenças, de ataques, enfim, diversas coisas. E as coisas foram acontecendo até que depois de ser batizada, eu achei que aquilo me completaria. E eu vi que não, aquilo só aumentou a minha necessidade, a minha carência. Aquilo só aumentou aquele vazio que eu sentia. Vou dar uma olhadinha na câmera, gente. Ok. Aquilo só aumentou a minha carência, vou colocar no carregador. Aquilo só aumentava a minha carência de querer saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E olha que eu morria de medo, sabe, quando o pastor falava no Espírito Santo, porque eu não tinha noção de entender as coisas na minha vida, né? Por isso que é bom quando a gente é criança, ter ali na hora um adulto, alguém, né, gente, pra nos explicar sobre essas coisas que a gente muitas vezes não entende. E aí foi que eu percebi que a minha carência precisava de algo maior. E assim Deus foi me instruindo. Até que eu fui chegando, foi passando 9, 10, 11, 12, cheguei numa fase difícil de adolescência. Eu tava numa fase muito difícil, eu tava descobrindo muita coisa, descobrindo sentimento, enfim, tudo. Até que com 17 anos de idade, onde parecia que eu já tava cansada, eu não aguentava mais aquela busca que parecia que não tinha resposta. Eu queria muito falar em línguas, eu queria muito sentir esse poder de Deus. Porque durante a minha infância eu congreguei em diversas congregações diferentes e cada uma delas serviu de bênção para a minha vida, eu não reclamo de nenhuma, porque em cada uma eu tive um aprendizado. Seja uma tradicional, até uma com uma liberdade de espírito, de uma forma eloquente, de uma forma, nossa, surpreendente para mim. Mas com 17 anos de idade eu fui batizado então no Espírito Santo e aquilo foi intenso para mim, aquilo foi... Nossa, foi o auge de tudo que eu busquei. Aquilo me completou por inteira, sabe? Aquilo tirou um peso, uma batalha que eu me sentia arrastada e levada. E aquilo me colocou num nível espiritual tão grande que ali eu pude compreender verdadeiramente a presença de Deus, a presença de Cristo Jesus e do Espírito Santo, que até então eu só ouvia falar. Só que antes de acontecer, assim como o período de me batizar nas águas, o período de preparação antes de ser batizado no Espírito Santo acontecia um ano antes. Deus já me preparava um ano antes. De diversas formas Ele me preparava. Eu não lembro de tudo detalhadamente, mas eu lembro de cada momento, de cada dia, de cada cena, de cada situação que o Senhor me levou. Mas naquele momento, gente, as dores e os desafios, eles foram marcados para que fossem maiores, por incrível que pareça. Eu me batizei no Espírito Santo no ano de 2013 e em 2014 o Senhor decretou uma quebra de luta que eu estava vivendo desde 2011 e 12, que eu estava vivendo. Uma luta insuportável, onde o inimigo achava que podia vencer na minha vida.
O Senhor me deu vitória sobre tudo aquilo, eu tomei aquela decisão, fui batizado do Espírito Santo. Depois eu entrei em 2014, o Senhor decretou uma onda de virada na minha vida. Eu tinha que tomar uma decisão e uma posição. Foi quando o Espírito Santo, Deus, claramente no meu ouvido, ele disse: eu quero ter um particular contigo. Quero que tu te posicione comigo. Foi quando ele decretou na minha vida que eu tinha que fazer uma aliança com ele, pessoalmente, minha. Foi quando eu fiz a minha primeira aliança com o Senhor, nunca me esqueço. Eu comprei um anel e me compromissei naquele momento com Deus. Foi forte aquilo na minha vida. Eu precisava daquilo ali. Foi muito pessoal e eu precisava tomar essa decisão. Enfim, eu tomei aquela decisão em outubro de 2014. Saindo de 2013, entrando em 2014, eu tomei aquela decisão. Em 2015, o Senhor novamente foi ter comigo. E ele disse: eu quero que você renove essa aliança comigo, fazendo um propósito comigo. Quando o Senhor falou aquilo comigo, foi forte demais, porque ele já estava me inquietando de uma maneira, e eu já estava assustada, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu estava feliz pela decisão da aliança, eu também me preocupava sobre o futuro, sobre, enfim, a vida adulta que eu levaria com aquela aliança em mim. Enfim, gente, o Senhor me visitou e falou comigo novamente. Foi quando nasceu o propósito 70 vezes 7 da minha vida. E eu na hora pensei: propósito 70 vezes 7, que isso? Sabe, ver aquela voz, eu, que isso? Fui na Bíblia e lendo ali os evangelhos de Jesus, eu fui ver onde é que estava escrito isso, né? Porque até quando Deus fala pra você e te propõe algo, você precisa ir na Bíblia, descobrir se aquilo é Deus que está falando, porque aquilo precisa estar existente na palavra dele, entende? E eu fui para a palavra, eu não, sabe, fui para a palavra, porque a palavra de Deus diz que nós devemos sondar, nós temos que ir lá e ter um entendimento espiritual. E eu fui ter com a palavra, e na palavra falava, ali na passagem e tudo, que eu não lembro agora, mas na hora veio, anotei aquilo, mas pedi mais uma prova ao Senhor. Fiquei em jejum, fiquei em oração, e eu disse: pai, se é de ti, não vai sair da minha mente. Passou um mês, no segundo mês, quando eu estava na metade do segundo mês, o Senhor cobrou novamente isso de mim. Senti forte que era Deus cobrando, e fui lá e fiz o propósito. Fiz o propósito 70 vezes 7 e pedi o tema para Deus. Eu disse: se é de Deus, eu vou permanecer com isso e o tema vai vir. E entrei no tema, entrei no propósito e, gente, pensa num desafio. O inferno se levantou de uma maneira que eu não esperava aquilo, gente. Eu não esperava. Eu não sabia que fazer uma aliança com Deus e um propósito com Deus mexia demais com o inferno. E aquilo abalava de diversas maneiras a estrutura de tudo ao seu redor. Mas graças a Deus eu recebi uma habilidade de fogo tão preciosa no momento que fui batizado com o Espírito Santo, que quando eu vivi aquele propósito, aquela aliança na minha vida, eu percebi que aquilo era importante, eu precisava de realmente fazer aquilo no momento em que Deus determinou que eu fizesse na minha vida, porque eu nunca imaginei que eu ia passar pelo que eu ia passar depois. Cheguei o ano de 2015, o Senhor começou na minha vida. Chega de ficar dormindo. Foi só o que ele falou pra mim. Eu vou dar uma olhada de novo na câmera, gente. Pois é, eu não quero que o vídeo fique comprido, então eu vou pro próximo vídeo, beleza?